Dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando a apostila nossa do quarto bimestre, né? O gênero textual que a gente vai começar a aprender, né? Vai ser romance de ficção científica. Essa é a nossa aula de número 32 e o tema do nosso conteúdo desse bimestre é Nas Profundezas do Oceano. Com a leitura de narrativas, é possível descobrir diferentes universos. Neste capítulo, você vai conhecer uma história de aventura que se passa no fundo do mar. Então, vamos lá ver o que é que vai se passar e o que é que nós vamos aprender. A gente está vendo aí dois tipos de embarcações aquáticas, né? No caso aí, é um submarino, né? E um transatlântico, né? Um navio. Então, você conhece essas embarcações? Qual é a principal diferença entre elas? Para que servem essas embarcações? Então, nós temos aí o submarino, né? Que ele faz a viagem embaixo da água. E temos aí o navio, né? Que navega pelos mares, né? E a gente vai estar conhecendo um pouquinho agora sobre essas embarcações. Um submarino é uma embarcação ou um tipo de navio que, em vez de navegar apenas sobre as águas, pode viajar nas profundezas dos oceanos. Os militares usam submarinos para patrulhar as águas marítimas e para atacar navios inimigos em épocas de guerra. Os submarinos militares são, em geral, muito grandes. Podem transportar mais de 100 pessoas. Eles também levam armas como mísseis e torpedos. Cientistas, pesquisadores e exploradores costumavam utilizar submarinos pequenos para estudar o fundo do mar e os seres que ali vivem. Esses submarinos podem ter braços mecânicos, câmeras e outras ferramentas para auxiliar os cientistas a estudar o mundo subaquático. Então vejam bem, pessoal, que interessante, né? Como o homem desenvolveu, né, meios de transporte que auxiliam o ser humano a observar tudo que pode estar acontecendo embaixo do mar, os seres vivos que ali habitam, né? E também fazer uma navegação, um transporte por água, né? E não só por terra, né? Então, agora a gente vai para a próxima página, nós vamos estar indo lá para a página 7 agora. Aí na página 7, pessoal, clique no texto. Romance de ficção científica. Você sabe o que é ficção? E ciência? Converse com o professor e os colegas sobre o assunto e escreva as definições abaixo. Então, pessoal, ficção é uma coisa entre a realidade e a magia, né? É alguma coisa surreal, é alguma coisa que ainda é uma coisa que não aconteceu ou uma coisa do nosso subconsciente que poderia acontecer, uma magia, uma mágica que pode ser auxiliada ao meio científico e tá ali atuando na nossa vida, certo? Isso é o que? A gente vai colocar na nossa vida através do quê? De conto, de história, né? De coisas que não condizem com o quê? Com a nossa realidade. Então, você acha que ficção e ciência combinam? O que é ficção científica? Leia um capítulo do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, um dos precursores da ficção científica. Eletricidade. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. Aqui estão os instrumentos de navegação de meu submarino. São idênticos ao que estão no salão. Quero tê-los sempre diante dos meus olhos
indicam minha posição exata no oceano. Temos o termômetro que dá a temperatura exata aqui dentro. O barômetro indica o peso do ar e prevê a mudança do tempo. O higrômetro, que mede o grau de umidade da atmosfera, e o Stormaglis, que possui uma mistura em seu interior. Ao decompor-se, a mistura anuncia as tempestades. A bússola orienta minha rota. O sextante, através da... Tia vai parar aqui agora para ler aqui o restante do ladinho. Nesse ponto da história, o capitão Nemo mostra seu submarino, o Nautilus, ao professor Aronnax, que com seus amigos Ned Land e Conseil acabou de ser resgatado. Então, vamos ver agora a continuação dessa história, tá? A altura do Sol indica a latitude. Os cronômetros permitem calcular a longitude. Por fim, as lunetas para o dia e para a noite, com as quais, quando estamos na superfície, examino o horizonte. E estes outros são uma nova espécie de sonda? São sondas termométricas, que dão a temperatura das diversas camadas de água. Não consigo identificar estes outros instrumentos. São aparelhos movidos à eletricidade. A alma de todos os meus aparelhos mecânicos é a eletricidade, professor. A eletricidade? Estranhei, mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Senhor professor, o tipo de eletricidade que eu uso não é conhecida. Não posso dizer mais nada a respeito. Não vou insistir, embora continue muito admirado. Só me responda uma pergunta. Como produz eletricidade? Meios não me faltam. Existem minas de zinco, ferro, prata e ouro no fundo do mar. Também poderia estabelecer um circuito com fios mergulhados em diferentes profundidades. Mas tem um sistema mais prático. Qual? Uso o cloreto de sódio, retirado da água do mar. Misturo com mercúrio, que é um elemento que não se consome. As pilhas de sódio possuem uma força eletromotriz muito maior do que as já conhecidas. Mas, professor, irá ver-me trabalhar. Só lhe peço um pouco de paciência. Lembre-se, devo tudo ao oceano. Ele produz a eletricidade e esta nos dá calor, luz, movimento. Enfim, vida. E o ar? Subo à superfície quando quero. Armazeno o ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. O professor Pierre Aronnax escreveu um livro sobre o mar e, por isso, foi procurado para desvendar o mistério da criatura que causou um acidente em um navio cheio de passageiros, imaginando um monstro marinho. Aronnax sai em expedição em busca da criatura e acaba descobrindo que se tratava do submarino do Capitão Nemo. A eletricidade e os fenômenos elétricos a ela relacionados são objetos de estudo desde a antiguidade. Entretanto, o seu uso como força motriz em escala industrial é bastante recente. Para se ter uma ideia, Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada, comercializável apenas em 1879. Portanto, 9 anos depois da publicação de 20.000 léguas submarinas. A iluminação pública, alimentada por eletricidade, surgiu em São Paulo em 1891. Nesse capítulo, quem é o narrador? Então, pessoal, agora a gente vai ter algumas questões aí para a gente estar respondendo a respeito dessas perguntas. Quem que é o narrador aí no caso, pessoal? O professor Aronnax, né?
Número 6. Esse narrador participa ou não da história? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Sim. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. Então, essa é uma frase que a gente pode estar usando, né, para provar que o narrador da história faz parte dela. E também temos outra aí. A eletricidade, estranhei. Mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, eletricidade tem uso limitado. Então, pessoal, vejam bem. Aí nós temos 2 exemplos de frases que provam o quê? A participação do narrador no texto. Então, no caso aí, ele é o quê? Ele é um narrador personagem, né? Ele não é só o narrador, ou seja, ele não é só quem está escrevendo a história. O narrador personagem está envolvido na narrativa, participando da história. E percebam aí, pronomes como eu e nós, bem como formas verbais em primeira pessoa. Perguntei, falei, etc. indicam que o narrador participa da história como personagem. Aí, na pergunta de número 7, pessoal. A quem pertence o submarino? A quem, pessoal? Ao capitão Nemo, né? Qual é o título do capítulo que você leu? Chama-se Eletricidade, né? Número 9. Em sua opinião, que outro título poderia ser dado ao capítulo? Então, pessoal, esse daqui, vocês podem colocar o título que vocês gostariam de estar atribuindo ao texto. Número 10. Aronnax fica suspenso com os instrumentos movidos à eletricidade de Capitão Nemo. Por quê? Porque a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história, né? Número 11. Ninguém suspeitou que a causa do acidente com o navio de passageiros foi um submarino. Por quê? Porque, pessoal, naquela época em que foi escrita essa historinha, não existiam o quê? Submarinos, né? Não existiam esse tipo de transporte marítimo naquela época. Então, é por isso que chama-se ficção científica, tá? Número 12. É possível afirmar, portanto, que Júlio Verne inventou o submarino movido a eletricidade ou ele previu a invenção do submarino movido a eletricidade? A resposta correta aí no caso seria o quê? A segunda alternativa, né? Então, pessoal, a ficção científica é um gênero literário que, em geral, apresenta uma narrativa envolvendo ciência e tecnologia e suas consequências para a sociedade, né? Então, agora a Tia Rê vai estar lendo mais um trecho, né, da história e nós vamos depois ter algumas questõezinhas aí para estar respondendo, tá legal? Então, vamos lá, ó, número 13. Leia mais um trecho do capítulo. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir o vento, a água e o vapor. Quem sabe? Vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Novamente, seguiu o capitão Nemo. Fomos até o centro e ali havia uma espécie de poço aberto entre 2 divisórias, estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Tem um barco? Espantei-me. Sim, um pequeno barco com vela e remos para os passeios e a pesca. Mas então, o submarino volta sempre à superfície? Não, o barco fica preso dentro de um compartimento no casco superior do Nautilus. Esta escada nos leva a uma escotilha, absolutamente estanque, que dá para outra aberta no casco. Entramos por um, fechamos e depois abrimos a outra, para não inundar o submarino.
Depois, só é preciso liberar o barco. Levanto o mastro, iço a vela e navego. Como volta a bordo? Eu não volto, senhor Aronnax. É o Nautilus que vem até a mim. Envio um sinal e ele vem me resgatar. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento, onde Ned e Land, servidos com uma boa refeição, davam trabalho a seus dentes. Depois, abriu-se uma porta para a cozinha. Ali, a eletricidade resolvia todos os problemas relativos à preparação de refeições. Aquecia também aparelhos de destilação que transformavam a água do mar em potável. Havia também um quarto de banho com água tanto fria quanto quente. Em seguida, vinha o posto de comando, com cerca de 5 metros, mas não pude ver seu equipamento, porque a porta estava fechada. Ao fundo, havia uma quarta parede divisória, estanque, e depois a casa de máquinas. Encontrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida, um engenheiro de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. De fato, pouco tempo depois de Júlio Verne escrever esse parágrafo, o vento e o vapor foram substituídos, mas pela energia altamente poluidora do petróleo, o interesse geral por formas de energia mais limpa e renovável aumentou muito. Recentemente, somente depois que a humanidade se convenceu de que o uso de combustíveis fósseis causa o aquecimento global. Ned Land é um marinheiro canadense contratado para a expedição que saiu à procura da criatura marinha, que atingiu o navio de passageiros. Conseil é o assistente fiel do professor Aronnax. Os dois juntos, de Aronnax, caíram no mar e foram parar no submarino Nautilus. O que significa então a palavra estanque, pessoal? Estanques são vedados que não deixam a água entrar. E escotilha é uma abertura para a passagem de ar, luz, pessoas e cargas, né? Então agora, pessoal, a gente vai ter na próxima página algumas questões para a gente estar respondendo. Então vamos lá. Releia este trecho. Novamente, segui o capitão Nemo, fomos até o centro e ali havia uma espécie de poço aberto entre 2 divisórias, estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Então, pessoal, sublinhe as partes que tem a voz do narrador. Pessoal, tudo tem a voz do narrador, menos o que vocês vão deixar em branco aí é a fala que está, parágrafo, travessão, leva até o barco. O que está sendo escrito? Qual é a reação do narrador diante do que vê? O narrador, pessoal, que é o professor Aronnax, descreve o que? O interior do Nautilus. Ele mostra curioso e admirado com o que ele vê. Aí, a fala do personagem, vocês vão olhar nesse quadrinho aí de cima, leva até o barco, é o que vocês vão estar circulando. O restante vocês podem estar grifando, tá legal? De quem é a fala que você circulou? Do capitão Nemo, né? Letra E. O uso do travessão indica um discurso indireto ou um discurso direto? Lembra que na aula anterior a tia comentou com vocês que sempre que a gente tem um diálogo é o quê? Um discurso direto, né? Letra F. Copie do trecho a frase que indica o uso de discurso indireto. Então, a frase aí que no caso indica um discurso indireto é: perguntei ao capitão para que servia. Letrinha G. Agora, reescreva essa frase
usando o discurso direto. Perguntei ao capitão, 2 pontos, para que serve isso? Letra H. Os verbos do trecho indicam que as ações narradas são: elas já aconteceram ou estão acontecendo. Então, isso aí já aconteceu, né? Então, pessoal, por hoje, em língua portuguesa, vai ser só esse conteúdo, tá? A gente já deu início ao conteúdo do 4º bimestre, tá legal? Façam com atenção aí, com bastante capricho, letra bonita. Tira uma foto bem visível para vocês estarem mandando pra tia, tá legal? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Depois a tia vai estar postando a tarefa no grupo, tá? Beijinhos!